Hoje vamos fazer uma reflexão sobre conexão e propósito. Sabe, na nossa cultura de hoje tem uma ideia que está em todo lugar, quase como se fosse uma regra de pensar, ser forte de verdade é não precisar de absolutamente ninguém. Mas será que isso é verdadeiro? É isso mesmo? É força de verdade? Hoje a gente vai mergulhar no fundo do que podemos chamar de a farsa moderna da solidão. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Essa frase virou quase um hino, né? O manto da autossuficiência quase ideal que tanta gente busca alcançar. Mas exatamente a partir daqui que a nossa análise começa a questionar tudo. E aí que a gente começa a deparar com a grande questão. Essa independência toda que a gente valoriza tanto, ela é um sinal de força ou será que na verdade ela é um sintoma de medo? Para a gente começar a entender essa ideia, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como a solidão acabou virando uma espécie de culto, uma verdade a ser celebrada na nossa sociedade. A gente está vivendo um fenômeno cultural bem curioso que aplaude quem se afasta e quem se fecha. A independência emocional passou a ser vista como quase que um prêmio máximo de desenvolvimento pessoal. E essa mentalidade vai se espalhando em frases que são repetidas o tempo todo e acabam funcionando como um código de conduta. Eu não me apego, eu não dependo de ninguém, eu sou melhor sozinho. Pouco a pouco essas ideias vão convencendo a gente de que se fechar para o mundo é o único caminho seguro. Mas o que se esconde de verdade por trás dessa armadura de independência? Vamos olhar mais de perto agora para tentar desconstruir essa ideia e revelar a dor que muitas vezes ela está só se encobrindo. E é aqui que a gente chega, bem no coração do problema. Essa tal solidão romantizada raramente é uma escolha genuína. Na maioria das vezes, o que ela é de fato é um mecanismo de defesa, uma reação ao medo de ter que confrontar feridas do passado. É um processo bem sutil, onde, como diz a frase, a decepção virou argumento, a rejeição virou filosofia, ou seja, experiências dolorosas são racionalizadas, são intelectualizadas até se tornarem uma justificativa para o isolamento. Uma simples reação à dor se transforma num estilo de vida. O que parece liberdade, na verdade, é um jeito de evitar a vulnerabilidade. E o que chama de inteligência emocional, muitas vezes, pode ser dor não resolvida. Mas, olha, essa visão da solidão como um ideal é uma coisa bem recente. Se a gente olhar para a sabedoria dos Ideal antigos, é uma coisa bem recente. Se a gente olhar dos para a sabedoria filósofos, dos a antigos, gente dos encontra uma perspectiva filósofos, a completamente gente encontra diferente. uma perspectiva E completamente a diferente é gritante, né? Para o filósofo como Nietzsche, por exemplo, a solidão era o meio para um fim. Nunca o destino final era um laboratório para a criação, uma ferramenta para se elevar. Já essa solidão moderna, por outro lado, virou um refúgio do mundo, um jeito de evitar os outros e é, no fundo, uma fuga disfarçada de iluminação. Aristóteles era ainda mais direto. Para ele, um ser humano que vive completamente isolado estaria fora dos limites da própria humanidade. Complexo, né? Simplesmente não é uma coisa natural para a nossa espécie. Para Aristóteles, o ser humano é um animal político, mas no sentido de ser um animal relacional. Nossas maiores virtudes, como a coragem ou justiça, só existem e só fazem sentido na convivência. Sem o outro, elas perdem totalmente o propósito. Então, com essa base filosófica dos antigos, a gente pode começar a enxergar a solidão não como um ideal, mas de uma forma muito mais saudável, como um remédio e não como um lar. A solidão, então, deveria ser exatamente isso, um remédio. Ela tem o seu valor, claro, é útil para curar, para colocar as ideias no lugar, mas ninguém deve morar dentro de um frasco de remédio para sempre. E quando a solidão deixa de ser remédio e vira um lar? A progressão pode ser bem perigosa, geralmente começa com uma sensação de alívio, de controle, mas aos poucos as cores do mundo vão desbotando. E quando a solidão deixa de ser um remédio e vira um lar? A progressão pode ser bem perigosa, geralmente começa com uma sensação de alívio, de controle, mas aos pouquinhos as coisas vão se desbotando. Aquele muro que antes protegia se transforma numa prisão. E no fim,
a pessoa se vê simplesmente capaz de sair. A verdadeira maturidade, então, não é a independência total, é o equilíbrio. É saber ficar bem na própria companhia, mas também entender o valor imenso da conexão, sem se enganar de que uma vida sem vínculos é o cenário ideal. No fim das contas, essa escolha de se conectar ou não nos leva a uma verdade fundamental sobre o que é o risco de viver. É uma escolha entre a conexão e a mera sobrevivência. Evitar a conexão humana para não sentir dor é, em última instância, evitar a própria vida. É escolher a sobrevivência no lugar da vivência. Porque a vida de verdade acontece no contato, no risco. A linguagem que a gente usa para justificar o isolamento é muito, muito reveladora. Aquilo que chamamos de racionalidade muitas vezes é só o medo de sentir. O tal autocuidado que está tanto na moda pode se tornar um disfarce para o medo de amar de novo, né? E estabelecer limites, que é importante, claro, às vezes pode ser só uma forma mais sofisticada de dizer que estamos construindo muros. Talvez a verdade seja toda virtude é, no fundo, uma ponte e não um muro. A força de verdade não está em se isolar, mas em criar conexões. Afinal, a coragem se prova no meio da tempestade, não no conforto silencioso de um quarto trancado. E assim fica a reflexão final. Quando a gente evita os outros, o que a gente está realmente evitando? Talvez a resposta para essa pergunta diga muito mais sobre aquilo que a gente mais precisa.